Volodymyr Zelensky caiu numa armadilha. E essa armadilha foi muito bem arquitetada pelo vice Vance e por Donald Trump. A intenção era expor o líder da Ucrânia para a opinião pública, porque o governo americano sabe da personalidade de Zelensky, que está irredutível em entregar os territórios ocupados pela Rússia dentro do território ucraniano. Vocês perceberam isso? Coloque aí nos comentários a opinião de vocês. É mega importante e sempre com educação. Eu percebi isso na minha análise, que isso foi arquitetado, um verdadeiro circo. Ele caiu numa arapuca. Dias antes, Donald Trump já tinha desdenhado do Zelensky quando jornalistas o indagaram se Zelensky iria participar da reunião no Salão Oval na Casa Branca. O Trump disse, eu acho que sim. Cara, como assim, né? Como assim? Um encontro de dois líderes para discutir uma temática tão importante, um presidente dar uma resposta tão desleixada para os jornalistas. Mas isso é o perfil de Trump. O Zelensky foi até a Casa Branca achando que iria negociar uma ajuda estadunidense na guerra contra os russos. A Ucrânia já estava decidida em entregar as terras raras, que são minerais muito especiais para a indústria de alta tecnologia, como foguetes e também carros elétricos. E essa narrativa o Trump estava alimentando. Por quê? Já tinha indagado o Zelensky da dívida de mais de 500 bilhões que a Ucrânia tem com os Estados Unidos. E, em troca dessa dívida, poderia dar essas terras raras para os Estados Unidos. Tá, para o Zelensky, isso aí seria uma forma da Ucrânia ter uma defesa indireta estadunidense frente a uma futura expansão de Vladimir Putin em direção a outros territórios ucranianos. Por quê? Imagine, se você tem uma empresa estadunidense extraindo determinado tipo de minério, como grafite, dentro do território ucraniano, o exército russo teria o quê? Uma barreira, porque qualquer ação contra uma empresa estadunidense em território amigo, que no caso é a Ucrânia, poderia gerar uma retaliação dos Estados Unidos, e Vladimir Putin saberia que não é interessante bater de frente com os Estados Unidos ainda. Aí o Zelensky vai até a Casa Branca. Primeiramente, tem uma reunião interna a portas fechadas com o vice, que já é declaradamente contrário à guerra na Ucrânia e contrário ao Zelensky, e com o Donald Trump, que também no seu pleito já tinha dito que iria acabar com a guerra em um mês. Vamos piorar a situação do Zelensky? Antes já teve um encontro em Riad, na Arábia Saudita, entre as autoridades russas e as autoridades estadunidenses. Possivelmente, quase certeza, já foi arquitetado um tratado entre os dois países. O que o Trump armou? Olha, eu vou enganar o Zelensky com uma isca. Olha, eu quero extrair as terras raras. E aí o Zelensky foi até a Casa Branca. Porque se o Trump tivesse falado que era para discutir um acordo que não teve a presença da Ucrânia, o Zelensky não iria. E aí o Zelensky vai achando que, poxa, fiz um negocião, encontrei aí de novo o meu agiota preferido, que é os Estados Unidos. E aí ele vai até a Casa Branca. Nessa reunião fechada, o Zelensky dá passos atrás. Espera aí, eu não vim aqui assinar tratado nenhum de rendição, de aceitação desses pontos que Vladimir Putin colocou no tratado. Não, eu vim aqui discutir a extração das terras raras, 50% para os Estados Unidos, 50% para a Ucrânia. Calma, Zelensky, em nenhum momento eu te chamei aqui para discutir terras raras. Eu te trouxe aqui para a gente discutir o fim da guerra. Ô Zelensky, eu quero te ajudar. O seu exército está perdendo a guerra. Você está sem moral para pedir alguma coisa. Você enganou o vice-presidente até agora, mas agora sou eu o presidente. Então, o Trump encostou o Zelensky nas cordas, isso na reunião fechada. Depois que eles foram para o Salão Oval, o que ocorreu lá, que nunca tinha ocorrido algo
parecido na história das relações internacionais, uma discussão de dois chefes de Estado em cima de uma problemática tão sensível que é a guerra na Ucrânia. Absurdos. O Trump e o Vance continuaram, e agora de uma forma muito mais firme, a questionar o Zelensky e mostrar para a mídia estadunidense que, olha, eu estou querendo ajudar, olha, eu estou querendo colocar um fim na guerra, e ele não quer. Ele quer continuar colocando o seu povo numa linha de frente. Ele está querendo ainda matar o seu povo numa guerra sem fim. Ele já perdeu a guerra, ele não está querendo a minha ajuda. Aí fica claro que aquilo ali é um circo, porque os jornalistas que estavam ali presentes compraram a narrativa trumpista e questionaram até o estilo de roupa que o Zelensky utiliza nos encontros com os chefes de Estado. Falou, olha, você não coloca terno? Você sempre usa essa roupa? O Zelensky foi acuado e humilhado. Ficou claro. Gente, todos os encontros no Salão Oval ocorrem entre os dois presidentes. Agora não, você tinha o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia e o vice-presidente. Por que da presença do vice, o Vance? Simples. O Trump, apesar de ser um cara, é um senhor de idade já, mas com vitalidade, com uma fala firme, ainda é um senhor de idade. Talvez ali no debate com o Zelensky, ele não tenha ali a vitalidade para encostar o Zelensky nas cordas. E o Zelensky poderia sair muito bem nessa conversa. Aí o que o governo americano faz? Coloca um cara muito mais jovem, muito mais articulado, né, com palavras firmes, para que os dois pressionem e mostrem para o mundo quem é o Zelensky verdadeiro. Ele caiu numa armadilha. Fora que o Zelensky, apesar de falar bem inglês, ele tinha que pensar em ucraniano e falar em inglês ali. E se comunicar em outra língua é muito mais difícil. Eu não sou fã do Zelensky. Eu acho que essa guerra deveria ter acabado faz tempo se ele tivesse aceitado algumas concessões, não tivesse comprado a ideia da União Europeia. A União Europeia abandonou também o Zelensky. O Zelensky, nessa situação aí, ele estava vendido. Eu acredito que se ele tivesse falado em ucraniano, seria muito melhor. Ah, mas aí ninguém ia entender. Mas seria uma saída, porque ele foi acuado nas palavras. Você não tem as cartas mais. Você tem que aceitar. Você tem que... olha isso. Você tem que agradecer esse presidente que está te ajudando. É óbvio, gente. O Trump, ele se reúne com o Zelensky para trazer um tratado que ele já tinha articulado em Riad com a Rússia. Já tinha articulado. Então ele trouxe aquilo que foi debatido em Riad para falar, ó, é isso aqui que a gente tem. Assina aí que é melhor para você. Aí depois a gente discute essa questão que envolve as terras raras. Mas o foco agora, o primeiro passo para depois a gente discutir as terras raras, é a questão que envolve o fim da guerra. E você vai ter que aceitar, você perdeu aquelas áreas. Você perdeu. E é melhor você aceitar que perdeu aquelas áreas, porque o seu país pode sumir do mapa. Gente, é óbvio que foi isso. Sabe, a Cilada Bino, vocês lembram? Tinha uma série na Rede Globo, que era Carga Pesada. Cilada Bino, é cilada. Cara, o cenário era de cilada. Ele foi totalmente inocente e caiu na armadilha do Trump, achando que ia pegar mais alguns bilhões de dólares para manter essa guerra sem fim. Essa guerra que ele já perdeu desde o início. Que era óbvio que ele não vai conseguir expulsar os russos do seu território. E quem está pagando é o povo, que não tem nada a ver. Os pais de família, as crianças. Cara, você tem que pensar nas crianças, nos idosos, nas mulheres, nos pais que perderam a vida num combate. Gente, o exército ucraniano nem é preparado. Eles estão se defendendo por conta do quê? De armamento pesado de alta tecnologia que os Estados Unidos e a Europa forneceu. E agora, gente, o cenário é o quê? O Trump não vai dar mais nenhuma agulha para o Zelensky. Fim das relações. As relações foram cortadas ali. E agora, quem vai proteger a Ucrânia? Vai ser os europeus? Você sabe o que vai acontecer? Possivelmente o Macron vai ligar, porque o Zelensky está abandonado. A Alemanha está ao caos,
né? Quem está tentando ainda manter o mínimo de dignidade ali, né, da Europa frente a esse conflito é o Macron. A própria União Europeia, a própria OTAN está perdida. Vai conversar com o Zelensky assim, olha, a Europa não vai conseguir manter esse conflito. Gente, o orçamento militar da Rússia é maior que o orçamento militar da União Europeia inteira. Inteira. Isso pode acelerar algumas coisas, como, por exemplo, isso é importante, ó, presta atenção, como a criação do exército europeu, né? E aí, aos poucos, a OTAN se desfazer. Se desfazer. Então, o cenário é muito preocupante para o Zelensky, para a Ucrânia. O Zelensky não aceitou, né, os acordos entre Trump e Putin. Agora a gente não sabe se a Rússia vai dar o checkmate, se a União Europeia vai comprar a guerra, que eu acho que não, porque não tem capacidade financeira nem bélica para bater de frente. Por quê? Porque hoje, se o Putin invade qualquer país, Finlândia, Letônia, Lituânia, Estônia, a OTAN não vai comprar a briga. Você sabe por quê? Porque os Estados Unidos vai lavar as mãos, fala assim, o quê? Eu não vou me meter nisso. Cara, o cenário é complicado. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários, ou siga o canal, se inscreva no canal, desce o dedão no like, compartilhe o vídeo e coloque a sua opinião, sempre com educação. Eu sou geógrafo, faço uma análise em cima da geografia, em questões da disputa territorial, eu tenho essa visão como geógrafo e faço relações dos fatos que estão acontecendo. Beleza? Tamo junto, pra cima deles. Gabarita Gel, valeu!